Oi, eu me chamo Tamires, sou aluna da pós-graduação em Geologia na Unicinos, aluna de mestrado com ênfase em paleontologia, e eu vou falar um pouquinho sobre o meu seminário inicial. Então, ele se intitula Foraminíferos Plantônicos, uma ferramenta para aferição de paleotemperatura. O que são os foraminíferos? Eles são organismos unicelulares que vivem em ambiente marinho, são pertencentes ao reino protista, e eles secretam ao longo da vida uma carapaça. E essa carapaça, quando eles morrem, fica preservada no solo oceânico, né? Elas acabam afundando e ficam lá no fundo oceânico. Então, quando a gente retira essa carapaça lá do solo oceânico, seja por meio de sondas ou por testemunhos, a gente consegue coletar dados do passado, coletar dados fósseis, através desses microfósseis. Então, basicamente, a gente consegue reconstruir a temperatura passada, avaliando algumas coisas dessas carapaças. Então, no meu trabalho eu falei sobre a análise de isótopos de oxigênio, que a gente consegue ali ter uma noção de volume de gelo e valores absolutos de temperatura. A gente consegue também analisar a razão magnésio e cálcio, que nos dá a paleotemperatura, além das funções de transferência, em que a gente não analisa nenhuma razão isotópica, mas sim analisa o conjunto de microfósseis, vê quais táxons estão presentes ou ausentes. Então, infere se era um ambiente mais frio ou mais quente. Esse trabalho ele se liga com a minha pesquisa de mestrado, pois eu vou trabalhar com morfometria dos foraminíferos entre os estágios marinhos isotópicos 9 e 13. Esses estágios são os que tiveram maior oscilação de temperatura dos últimos 5 milhões de anos. Então é importantíssimo a gente verificar como esses organismos foram afetados com essas oscilações de temperatura, sabendo também quanto era essa temperatura e como isso influenciou nestes organismos, né? Se teve mutações ou não, se tiveram câmaras aberrantes ou não, como foi a reprodução deles, como era a alimentação deles, como era a taxa de crescimento e etc. Um abraço.